Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, porque hoje é dia de Vasco, às 4 horas da tarde, no Maracanã. O Vasco enfrenta a equipe do Cruzeiro, buscando uma permanência no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer todos os detalhes deste clássico para mais de 65 mil pessoas no Maraca, e além dessas também muitas outras novidades, porque tem informações sobre Maurício Souza, o grande nome para ser o novo treinador do Vasco da Gama, falar também sobre problemas com o consórcio do Maracanã. Hoje, pela parte da manhã, o Vasco, em nota oficial, já fez uma crítica ao consórcio, devido a grandes problemas que vem acontecendo, de fato um desrespeito ao nosso clube e muitas outras novidades que a gente vai esclarecer aqui para você, torcedor vascaíno. Então, é claro, antes de começar o vídeo, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar o vídeo antes, é claro, falar sobre Cruzeiro, falar também sobre consórcio do Maracanã, os problemas que vem acontecendo. Quero falar sobre Maurício Souza. Ontem a gente já trouxe um vídeo, informando a situação do treinador, que é o grande nome na mesa da diretoria, e temos mais novidades tratando sobre o ex-auxiliar do rival, do Flamengo. A informação que a gente tem é que, de fato, ele é o grande nome, é o nome ali que tem mais força dentro da atual diretoria. Já trabalhou com o Carlos Brasil e também com o Eduardo Húngaro no Botafogo. Com o Brasil foi no ano de 2015, com o Eduardo Húngaro foi entre os anos de 2012 e 2014. E tudo isso favorece, para que de fato ele venha, no caso Maurício Souza, a fechar com o Gigante da Colina. Inclusive, a informação que a gente tem é que o nome dele se junta a outros de mais 5 treinadores que atualmente estão na lista do Vasco da Gama. Era uma lista de 10, essa lista já diminuiu para 6 nomes. Esses 6 nomes estão sendo ainda analisados, mas hoje quem tem mais chance de fechar com o Vasco da Gama é o Maurício Souza. Por que esse nome tem mais chance de fechar? A gente já informou para vocês. É uma facilidade com relação à permanência do antigo trabalho do técnico Zé Ricardo, pois o Maurício tem já uma certa intimidade, já trabalhou com o Carlos Brasil, já trabalhou com o Eduardo Húngaro, e tudo favorece para que o clima dentro do CT Moacir Barbosa, o clima dentro do departamento de futebol continue em clima estável, e tudo isso favoreça também para que o trabalho venha permanecer sendo agradável, com o Vasco retornando à elite do futebol brasileiro. A 7777 não participou ativamente das negociações. Ela deixou bem claro que não irá ajudar financeiramente. A 777 não quer dar grana, não quer ali, enquanto não estiver ainda dentro do Vasco da Gama, sendo a investidora da SAF do clube, não tem o desejo de pagar o novo treinador, pagar uma multa caso venha a ser necessário, pagar os salários mesmo que fossem baixos, mas investir um pouquinho mais, e quem sabe a empresa norte-americana podia ajudar, mas não é o desejo deles. Eles não querem ajudar financeiramente com relação ao novo treinador. Então, até devido a isso, eles não quiseram se envolver muito nas negociações sobre o novo contratado. Eles só fizeram uma observação à diretoria, um ponto de vista, Pediram para que o contrato fosse feito apenas até o final desse ano, para caso realmente o trabalho não fosse tão bem desenvolvido e a empresa norte-americana não quisesse a permanência do treinador, o contrato poderia já ser encerrado no final dessa temporada e um novo técnico chegasse no início do ano que vem. Eles participaram, sim, do processo de análise, deram ajuda com algumas ideias, mas não se envolveram na decisão final. Então, com isso, Maurício Souza é um nome que, sim, vem ganhando chance, e a informação que a gente tem é que ele deve ser anunciado após a partida de hoje contra a equipe do Cruzeiro, depois, claro, do jogo no Maraca, e muito provavelmente, caso o seu trabalho, no caso o trabalho que ele desempenhe, venha a ser positivo, ele pode até ficar no Vasco da Gama, não como treinador, mas virar um integrante da comissão técnica permanente. A partir disso, outro nome chegaria para ser o técnico do Gigante da Colina. Ele estaria ali ao lado do Emílio Faro, atual treinador da comissão permanente do Vasco, o auxiliar, ao lado ali do Daniel Félix, ao lado também
de outros profissionais, estaria chegando junto a ele o Maurício Souza, que já foi inclusive também membro da comissão permanente do Flamengo. Você acha que seria um bom nome? Deixe a sua opinião aí embaixo, muitas informações irão acontecer. Ontem a torcida do Vasco já se mobilizou, muitos torcedores contra, essa chegada do Maurício Souza, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Deixe o que você acha sobre a chegada do novo treinador. O Vasco segue ativo e a gente vai ficar de olho e trazendo todas as informações para vocês. Falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro, como está aparecendo aí na imagem para vocês, a tabela da competição, o Cruzeiro, que é o atual líder, com 28 pontos, o Bahia é o vice-líder com 25 e o Vasco está na terceira colocação com 21 pontos. O Bahia, que é o vice-líder, já jogou nesta rodada, venceu a equipe do Operário fora de casa por 1-0, um ótimo resultado da equipe do Bahia, ou seja, mesmo que o Vasco vença a equipe do Cruzeiro hoje no Maracanã, não chega à segunda colocação, mas diminui aí esse pontinho para 24, vai a 24, diminui aí a distância do Bahia para apenas um ponto e também diminui a distância para o Cruzeiro, primeiro colocado, que hoje é de 7 para 4, ou seja, embola ali os 3 primeiros colocados, que sim, acredito que são os grandes favoritos para retornar à elite do futebol brasileiro. Além de Vasco e Cruzeiro, hoje também jogam Novo Horizontino e Guarani às 11 horas da manhã, Tombense e CSA às 7 horas da noite e o outro grande jogo da rodada, Sport e Grêmio na Arena Pernambuco às 8 horas. Um jogo aí importante para essas duas equipes que são a quarta e a quinta colocada da segunda divisão. Todos esses 5 primeiros da tabela buscam o retorno à elite do futebol brasileiro. E ainda seguindo, porque hoje o Vasco enfrenta a equipe do Cruzeiro no Maraca, uma partida em clima de decisão de fato. O Cruzeiro que vem muito bem, o Cruzeiro é o líder, tem números muito bons na Série B do Campeonato Brasileiro. Até o momento são 11 partidas, 9 vitórias, um empate e uma derrota. E busca aí, de fato, vencer também no Rio de Janeiro. Eles vieram no Rio com o intuito, com o objetivo de buscar a vitória dentro do Maracanã para mais 65 mil vascaínos. Mas antes de entrar no assunto dessa partida, eu quero falar sobre o Maracanã, pois houve grandes problemas, nessa partida no Maraca. Os problemas já começaram nesta semana, quando o Vasco pediu o aluguel do Maracanã e recebeu a informação que o aluguel não seria no valor de 90 mil reais, valor esse que foi assinado, valor esse que foi acordado entre Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Hoje o Fluminense e o Flamengo alugam o Maracanã pelo valor de 90 mil reais a cada partida, e foi acordado que o Vasco e o Botafogo também, caso queiram jogar no Maracanã, iriam alugar por esse preço. Porém o valor cobrado do Vasco da Gama para esse aluguel na partida de hoje não foi de 90 mil reais, muito pelo contrário, foi de 250 mil reais, um valor muito maior do que o acordado no ano de 2019 e assinado inclusive. Além disso, outro problema também aconteceu, se tratando de vendas nos bares e restaurantes do Maracanã. Foi acordado também, na assinatura do contrato, que as vendas relacionadas a esses locais, no caso de consumo, algum valor seria destinado ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Porém, também o Vasco recebeu a informação durante essa semana que nenhum valor será destinado ao clube. Todo o valor de venda, de consumo, será destinado ao Maracanã. O Vasco não terá direito de nada. Mais uma vez, então, a diretoria cruzmaltina ficando, é claro, chateada. E para finalizar com tudo, uma terceira situação aconteceu. A informação que a gente teve é que o Vasco teve o objetivo, como está aparecendo aí na imagem para vocês, de colocar uma faixa que o consórcio do Maracanã dá direito aos clubes que atuam no estádio colocar, como o Fluminense e o Flamengo. E o Vasco queria colocar essa faixa, escrita desde 1898, o legítimo clube do povo, Clube de Regatas Vasco da Gama, respeito, igualdade e inclusão. Mas o Maracanã vetou. O Maracanã não quis aí deixar o Vasco colocar essa frase, que ficaria no setor leste. Então houve aí uma grande chateação por parte do Gigante da Colina. E o Vasco, inclusive, fez sim uma nota, uma carta aí aberta em repúdio ao Maracanã, ao consórcio do Maracanã, por tudo que foi feito nesses últimos dias. Então, só para finalizar, só para vocês entenderem o contexto, uma das frases dessa carta foi assim: o Vasco apresentou a mensagem a ser veiculada na partida deste domingo, o que foi vetado pelo consórcio.
Mais uma vez, o motivo do veto não foi explicado, o que nos leva a crer que haja algum tipo de censura à mensagem que o Vasco pretende vincular. E ainda segue, nenhuma destas demandas se afasta do trato normal a um grande clube do Rio de Janeiro. Uma nota grande, uma nota de fato de repúdio, e a gente espera um posicionamento por parte do consórcio do Maracanã, que o Vasco, igualmente ao Fluminense, igualmente ao Flamengo, também tem direito aos seus direitos, que hoje, principalmente nessa semana, não foram colocados em prática pelo consórcio. É triste, é chato e é um desrespeito ao nosso clube, que hoje estará colocando 65 mil pessoas no Maracanã. E diante disso, em resposta também, os torcedores estão se juntando e estão ali criando adesivos com a frase que iria ser colocada no Maraca hoje. Tá aparecendo aí para vocês também esse adesivo que diz respeito, igualdade e inclusão desde 1898, legítimo clube do povo, ou seja, os mesmos dizeres que estará sendo entregue ao torcedor ao redor do Maraca. Então, expectativa grande aí, já que o Maracanã não permite a frase ser colocada, o vascaíno, o torcedor, coloca a frase de alguma maneira ou outra. Então é importante isso aí, se ligue, você que vai ao Maraca, não deixe de pegar seu adesivo e, é claro, mostrar que sim, o respeito, a igualdade sempre deve estar presente no meio da torcida vascaína. Com relação a esse jogo, um jogo grande, um jogo importante, o Cruzeiro, que é o líder isolado, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos de distância do Vasco da Gama e 4 pontos de distância do Bahia, vice-líder da competição. O Cruzeiro vem muito bem, né? Inclusive, na segunda divisão, é o grande favorito a retornar à elite do futebol brasileiro, é o grande adversário a ser batido, vem de 8 vitórias consecutivas e a última partida foi uma vitória sobre a equipe do CRB por 2-0. O Cruzeiro tem desfalque, o zagueiro Eduardo Brock, um zagueiro titular, capitão da equipe do Cruzeiro, não enfrentará o Vasco hoje no Maracanã. O substituto será o jovem zagueiro Giovani Jesus. Uma informação importante, o Cruzeiro sempre que atuou com a sua trinca de zaga titular, né, que o Cruzeiro joga com 3 zagueiros, não levou gol. Havia levado gol antes dessa partida contra o CRB, né, na penúltima rodada, mas havia também um suspenso, era o Lucas Oliveira. O Cruzeiro joga com 3 na zaga: Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Zé Ivaldo. Em determinado momento, né, o Lucas Oliveira acabou saindo, o Cruzeiro levou o gol. Quando os 3 voltaram a atuar, o Cruzeiro novamente contra o CRB nessa última rodada não levou gol. E agora, mais uma vez, tem um suspenso, o Eduardo Brock, ou seja, facilitador importante aí para o Vasco da Gama. Esperar que o Vasco hoje, o elenco cruzmaltino, possa utilizar desta ausência na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro deve ir a campo com Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Giovani Jesus formando a trinca defensiva, Matheus Bidu, William Oliveira, Neto Moura e Leonardo Paz no meio, já Rafael Silva e Edu no ataque, de olho aí nesse trio ofensivo que é muito forte da equipe do Cruzeiro. Com relação ao Vasco da Gama, o Vasco atualmente ocupa o 3º lugar da tabela com 21 pontos, uma partida também importante para que o Vasco possa firmar, é o único time invicto da competição e uma vitória coloca assim o Vasco como um grande favorito também em retornar à elite do futebol brasileiro. O Vasco tem alguns retornos, Quinteiro e Palácios voltam da suspensão que cumpriram já nessa última partida contra o Náutico lá na Arruda. O Juninho também está se recuperando de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, tem o seu retorno confirmado, e o Raniel deverá estar saindo já em breve, né, se realmente irá retornar ou não. Ele que na última sexta, durante o treinamento, voltou a treinar com bola normalmente e há grandes chances de ser relacionado. Desfalques confirmados: Andrei, convocado pela seleção, Ulisses, Sarrafiori e Eric se recuperam de lesão. Então o Vasco deve ir a campo com Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar no sistema defensivo, Yuri Lara, Matheus Barbosa ou Juninho e Nenê no meio campo, e um ataque formado por Gabriel Peck, Figueiredo, Getúlio ou Raniel. Vasco em busca aí da conquista dos 3 pontos. E diante disso, o Nenê, nessa última entrevista coletiva, no caso de sexta-feira, falou sobre esse clássico de hoje contra a equipe do Cruzeiro. Então, fala daí, Nenê, qual a sua expectativa para a partida de hoje no Maraca? Bom dia. Claro que a expectativa é muito grande, vai ser um grande clássico, um grande jogo. Nossa torcida realmente é inacreditável, né, que eles fazem. Acho que se tivesse 100 mil ingressos, eles iam esgotar também. Então, realmente, isso é uma coisa para a gente, uma motivação muito grande, né? O apoio que eles estão tendo com a gente está sendo uma coisa incrível, a gente está muito feliz com isso e com certeza vamos continuar dando a vida para dentro de campo e continuar correspondendo, né? Então, vai ser, acho que um dos jogos mais bonitos, acho que se vê nesse começo aí da Série B,
Eu acho que vai ser um grande clássico, um grande jogo e com certeza vai mudar a vida pra gente conquistar os 3 pontos dentro de casa, que é o nosso objetivo. Então o Nenê falou e é claro, a gente espera que o Vasco possa conquistar a vitória. E para finalizar o vídeo, rapidamente falar aqui sobre Ronaldo, porque o Ronaldo é hoje o grande investidor da SAF do Cruzeiro e o Vasco destinou 4 mil ingressos para o rival, para o adversário de hoje no Maraca, uma carga abaixo dos 10% da capacidade do estádio, o que não é previsto no estatuto do torcedor. O certo seria o Vasco disponibilizar em torno de 8 mil ingressos, algo desse tipo. E o Ronaldo ficou chateado com essa situação e em live disse que fará o mesmo para partidas entre os times no segundo turno da Série B. Ele disse o seguinte: 4 mil ingressos para a torcida do Cruzeiro, que foram vendidos muito rapidamente. O Vasco ofereceu menos ingressos do que normalmente se oferece e a gente vai usar da recíproca para o jogo de volta. O Vasco terá o mesmo tratamento com 5% dos ingressos, práticas que se usa no mundo todo. O Vasco decidiu oferecer somente 4 mil ingressos e nós faremos o mesmo de volta. Sobre isso o Vasco também se posicionou, deixa bem claro que também foi algo que teve ali um intermédio, teve influência por parte do consórcio do Maracanã. Ou seja, até nisso o consórcio está dificultando e está prejudicando o Vasco da Gama. Então o Ronaldo se posicionou sobre isso e reclamou da atitude do Vasco com relação à liberação dos ingressos, mas é esperar que deixar isso pra lá e pensar na vitória hoje, que é importantíssimo. E a gente, é claro, fica por aqui. Se você curtiu o vídeo, se inscreva, deixe seu like, em clima de Vasco, em clima de pré-jogo. E 4 horas a gente tá lá no Maraca. Por volta das 3h30 a gente deve abrir uma live lá no Maracanã, então fique de olho aqui no canal para que você não perca absolutamente nada. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.